Pessoal, good morning. I hope God bless you. Eu espero que Deus esteja abençoando a todos vocês. E que nós, então, possamos hoje, nessa aula, eu preparei para que a gente pudesse dar algumas pistas ou algumas dicas de resolução de algumas questões do Enem, de modo que você faria o mínimo de tradução possível, né? A gente pensou um pouco, eu pensei um pouco nessa perspectiva aí, pelo menos para essa aula, apesar de que não é aquilo que eu concordo tanto, né? Porque a gente precisa de garantir um pouco de leitura, né? E interpretação de texto, a coisa toda. Então, nós vamos, assim, fazer 5 questões hoje, pelo menos é o meu plano, fazer 5 questões que foram do Enem de 2017. 2017 é a primeira aplicação do Enem de 2017, certo? Então, antes de nada, só fazendo uma atualização aqui para vocês do blog, né? Daquilo que a gente tem mostrado para vocês do blog, da mesma forma que eu mostrei ontem em filosofia, a gente deu uma atualizada aqui em inglês, né? Então, deixa eu só ter retorno aqui do que nós estamos mostrando. Então, você vai verificar aqui, olha, nós temos aqui balanço das atividades, terceiro ciclo, M2. Então, nós já temos aqui, olha, várias atividades. Porque aí, o que acontece? Só para você ter essa noção aqui, nós consideramos para o M1, deixa eu entrar aqui no M1 primeiro, né? No M1 nós consideramos aqui, balanço das atividades, terceiro ciclo, M1. Nós consideramos aqui as atividades da aula 40, 41, 46, 50, 52. E a autoavaliação que está lá, direto no GR8. Então, nós consideramos todas essas, né? Mas já fizemos outras, né? As outras, então, são aquelas que já vão ser contadas para o M2, né? Então, tem aí para ser atualizado a 54, a 56 e hoje nós estamos na 59, entendeu? Então, essas todas já vão ser contabilizadas aqui no M2, certo? Então, assim, vamos observar o blog aí, né? Tem pessoas que ainda não estão por dentro desse processo, né? Mas é um processo que a gente precisa estar garantindo aí para a gente dar continuidade. Então, dito isso, né, inicialmente, vamos então partir agora para essa avaliação no caso do Enem 2017/1, as 5 questões que lá tem, certo? Então, aí eu espero que nós nos entendamos nesse processo aí, e se caso precisar, aí vocês falem comigo, né, para a gente, então, entender o que precisa ser, de fato, entendido aqui, certo? Algum comentário inicial? Alguém precisa dizer alguma coisa? Certo. Então, vamos lá. Ô, Emily, seu áudio está ligado? Você quer dizer alguma coisa? Não, professor, esqueci ligado. Ótimo. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos, assim, quando é uma questão como essa, né? Pelo menos dá uma olhadinha lá no título, né? Você tem aqui, olha o título. Bridget Government to Recruit Teens as Next Generation of Spies. Então, tem algumas palavras aqui dentro que são palavras um pouco mais fortes, né? Como spy. Aqui nós temos uma coisa assim, que o nosso programa mais antigo fala espia, espia. Quem que espia? Quem que espia? Aquele que olha muito. Então, spy significa espião, né? Ou espiões. No caso, que algum governo, olha, government, está recrutando, né? Que é uma palavra também cognata ao português, né? E aí tem a palavra mais interessante aqui para que a gente, então, resolva a questão. A palavra teens, né? Então, teenager. O que é o teen? Se você quiser ir abrindo áudio e respondendo o que eu estou perguntando aqui, eu acho bom, né? Mas
Então, o que é o teen? Você sabe o que é teen? Alguém gostaria de ir falando aí com a gente? Adolescente? Sim, sim, justamente, né? Mas aí é uma palavra jovem, né? Não só os adolescentes, mas os jovens no modo geral, entendeu? Que tem outra palavra para jovem que é young, né? Young. Mas vamos para a pergunta, né? A pergunta que foi dita aqui, porque normalmente normalmente não, sempre no Enem nós temos as perguntas em português, né? Aí só normalmente o texto é em inglês. Então vamos lá. Segundo informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência, né? O governo britânico decidiu que, beleza, então, olha aqui dentro, já tem, ó, government e British. Com essa informação aqui do enunciado, né, da pergunta que você precisa aqui responder, então você já consegue entender pelo menos essas duas palavras iniciais aqui. Olha, agências britânicas, British é britânico, né, tem a ver com a, a Inglaterra, né? E aí você tem aqui agências de inteligência, que são coisas normalmente do governo, né? Então, aí tá falando mais, olha, geração digital. A geração digital normalmente não são os velhos, né? Então são os teens. Normalmente a geração digital tá por aqui, né? E aqui você tem generation, que é um cognato também. E aí tem uma informação mais, é que spies. Talvez você não sabe o que é spy, né? E aí ficaria a dúvida aí para a gente olhar de fato a questão para que você pudesse, então, ver o que está aqui. Então, seria, olha, letra A, enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido, né? Então, propriedade intelectual tem a ver com questões ligadas com autoria, com patente, com, como assim, com questões de produtividade, de criação, né? Se vocês me entendem. Aqui, já no enunciado, está falando de geração digital. Então, sei lá o que isso está produzindo de fato aí nesse sentido, né? Agora, olha aqui vamos deixar isso aqui em aberto aqui, né? Então, mas está falando de uma guerra vigente, né? Porque eu acho interessante que essas questões do Enem, elas são normalmente até aqui, né? Vamos ver como é que vai ser esse agora, mas elas são muito bem inteligentes a ponto de te garantir os distratores para que você faça errado, né? Assim, tipo, que ou você acerta porque sabe, ou você vai errar porque você se confundiu, né? Então, quando aparece aqui a palavra recruta, né? E se você entende isso aqui de recrutar e conhece esse contexto militar, né? Então você vai entender, então tá falando de guerra, né? Você vai ter um recrutamento aqui de teens, de jovens, então tem uma guerra vigente, mas isso aqui não é bem por aqui a questão, tá? A letra B. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos? Abandonará no sentido negativo, né? Agora, o que ele está fazendo aqui? Olha, está na afirmação, está recrutando, né? Recrutando jovens para essa nova geração de spies. Então, está recrutando, não está abandonando, né? E jovens e universitários também, normalmente, é uma palavra comum, né? Então, um distrator, mas um distrator que você já pode eliminá-lo sem muito sofrimento aqui, sem muita dúvida, essa letra B. Agora a letra C. Recrutará jovens jogadores de Xbox, né? Então, agora, próxima geração, jovens, recrutamento, né? Então, aqui já poderia ser alguma coisa que vai te dar uma dúvida. Mas nós estamos falando de agência britânica de inteligência, né? Nós estamos falando de uma agência governamental de um país. Será que eles iriam, sabe, teria lógica
essa questão de jogadores de Xbox como cyberespiões das agências de inteligência? É muito filme, né? Uma coisa dessa aqui. Já vi algum filme, alguma coisa como essa, mas é uma situação que a gente tem que buscar lógica na questão para a gente, de fato, perceber. Agora, letra D. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos? Olha aí. Espiões, recrutamento, jovens, né? Agência britânica, do governo britânico. Então, olha aqui, é justamente essa questão que é a alternativa correta, né? Agora, um ponto aqui que vai te dar mais pistas, né? Olha essa parte do texto aqui, olha. The New Recruitment Program. Então, um novo programa de recrutamento chamado called Single Intelligence Account. Entendeu? Então, esse novo programa de recrutamento é denominado, chamado esquema de aprendizagem. Entendeu? Então, chamado Single Intelligence Account Apprenticeship. Entendeu? Então, ou seja, eu só estou dando a dica aqui, verificando esse ponto, né, mostrando dessa. E aí, o que acontece? É passando os olhos no texto mesmo, né? Para que você possa verificar essas questões. Olha, a palavra teen aqui, que eu acho que a Eduarda falou, que traduziu como adolescente, né? E aqui também, olha, eu falei para você a questão de ser jovem, aqui, young people, né? Pessoas jovens. Olha aqui, então tem a parte do fundamento desse programa, né? Pessoas jovens são a chave para o futuro de sucesso do nosso país, né? Então foi dito aqui, né? Dentro dessa fundamentação desse ponto aqui, entendeu? Ou aqui vem, então, essa outra alternativa, a letra E, anunciará os nomes dos jovens a serem contratados, né? Então, ou seja, aqui não está já definindo isso, não, né? Aqui está dizendo que vai acontecer o quê? Um novo programa de recrutamento, né? E aí, a partir desse programa, né? Aí sim que vai aparecer, quem sabe, os que serão contratados. Eu queria um comentário de vocês, né? Se a gente pode... se isso aqui dá para entender assim, se a gente pode verificar esses pontos dessa forma, se vocês fariam desse jeito mesmo. Tem um feedback aí para agora? Tá ótimo. Certo? Então é essa coisa, né, de buscar a palavra-chave, de buscar a palavra cognata, né? É de buscar o que está sendo perguntado ali para ver se você acha essa resposta diretamente no texto, de forma mais direta, né? Diretamente no texto, de forma mais assim evidente e eficaz, né? Porque a gente perde um tempo aí, né? Eu não sei se eu contei para você já, uma vez a gente foi fazer eu e minha mãe. Minha mãe tem muita dificuldade com língua estrangeira, muita mesmo. Ela não tem... apesar de ela ter se formado em letras, né? E no momento que ela se formou, era um momento bem mais precário aí na UEG quanto ao ensino da língua inglesa mesmo. E aí nós fomos fazer uma prova de mestrado, e aí ela escolheu fazer espanhol, inclusive, né, com dicionário e tudo mais. Eu fiquei com, assim, até triste, né? Porque eu fiz a prova, terminei a prova, quando eu saí, passei pela mesa, nós fizemos a prova na mesma sala, né? Passei pela mesa dela, ela ainda estava, quando já estava quase no fim do horário da prova, ela ainda estava na metade da tradução do texto, né? Olhando conectivos, olhando palavras que talvez para muita gente seria muito simples, mas para ela era muito complicado, né? Então, ou seja, ela até desistiu de fazer provas de mestrado aí por conta da dificuldade da prova de línguas mesmo, né? Mesmo que lá deixa a gente ver um dicionário na hora de ler o texto, mas são cada textos longos, né, e perguntas complexas que vão muito além da simples tradução. Agora, no Enem é diferente, né? No Enem já é uma questão, são só 5 questões, você vai... são questões objetivas, pontuais, né?
Então, talvez você consegue fazendo, mesmo um texto tão grande, olha, toda essa parte do texto aqui, ela se tornou inútil, né? Não tem tanta necessidade de ler toda essa parte aqui, porque ela não traz tantas questões relevantes. Mas tem uma coisa, né? Que eu já fui logo aqui onde interessava. Mas você veja que os distratores, mais uma vez, vocês têm que tomar o devido cuidado. Olha aqui, o distrator Xbox está aqui também, olha, no primeiro parágrafo. Xbox Generation, né? Mas tudo isso aqui ele está usando para dizer dessas questões de fundamentar por que eles queriam que esses jovens fossem recrutados como espiões. Então já começou aqui, olha, os 50 anos, né, com o famoso James Bond, né, dos filmes. E aí, que é um cara britânico, da agência secreta britânica, né? Então, agora está dizendo, ó, completamente de característica diferente. Diferente dos meninos que estão emergindo agora, certo? Que podem entrar na agência britânica de inteligência, serem recrutados, né, da nova geração, que são pessoas que são um pouco mais familiarizadas com o Xbox Generation, né? E que seria a expansão de um plano piloto, né? Nesse sentido aqui. Então, ou seja, é só mostrando uma característica do jovem, que é uma característica mais cibernética mesmo, né? E apareceu a palavra cibernética aqui. Então, que seriam mais alinhados, né? E mais preparados para entrar nessas questões de digital que nós estamos vivenciando agora, tá? Então, depois, lá no blog já está esse slide aqui. Eu não vou pular isso aqui, olha. Tem aqui uma colinha sobre esse assunto, entendeu? Depois, quando vocês forem retomar aí o estudo, vocês vejam lá. Aqui está, então, esse gabarito. Passamos para a próxima questão, né? Então, aqui é um texto verbal e um texto imagético, né? E aí você tem essa imagem. Eu não sei se da forma que ela está aí para você, alguém, por favor, me descreve o que está vendo na imagem aí. Tá muito abstrato, professor. Eu só consigo identificar um parafuso. Eu acho. Na prova impressa, eu acho que ela estaria mais fácil, mas o parafuso está aqui. E essa parte preta aqui, bom, se você entendesse mecânica, né, se você tivesse feito já o cursinho para tirar habilitação, você veria que esse formato desse parafuso aqui é o parafuso que vai lá debaixo do motor do carro, aonde se abre esse parafuso para tirar o óleo velho do motor do carro, entendeu? Quando vai trocar o óleo, certo? Então esse é o parafuso, ele tem essa arruela presa no próprio cabeça do parafuso aí, e aí quando vai trocar o óleo, tira esse parafuso, ele está lá embaixo, aí esgota todo o óleo do carro ali, depois afixa o parafuso outra vez, né? E lá por cima do motor coloca-se o óleo. Então aqui você está vendo o parafuso solto e o óleo derramado. Então esse óleo do motor, depois que ele começa a funcionar dentro do carro ali, dentro do motor do carro, ele fica preto, né? O chamado óleo queimado, ok? Então esse é o desenho aqui. Então, olha aí, uma prova de inglês que tem uma questão de mecânica, né? Para nós que tiramos carteira de motorista nos últimos 10, 15 anos aí, então nós tivemos, e vocês terão, se não tirou ainda, vão ter aula, né, sobre essa questão aqui. As pessoas que tirou um pouco antes, talvez não tiveram aula sobre essas questões. Mas aqui tem o elemento verbal, né? E aí vamos só ver o verbal se de fato a gente precisar, né? Precisar. Vamos para a alternativa aqui, para a questão posta. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais, a imagem e o texto. Ao associar os termos any place, tá, então tem que olhar aqui, ó, tem um termo aqui, any place, né, e regret, e o termo regret. A imagem do texto constata-se
que o tema da propaganda, então já está dizendo para a gente que é um texto publicitário, é uma propaganda, é a importância de. Então, às vezes, era importante buscar aí o significado dessas palavras que foram ditas aqui. Então, any place é mais fácil para todos nós sabermos? Alguém de nós sabe e pode falar aí para a gente no áudio? O que é any place? O que é place? Lugar. Place é lugar, não é? Lugar. Any place, então, como já foi dito, Lugar. Qualquer lugar. É o N que falou? É. Então, qualquer lugar. Any place, qualquer lugar. Né? Então, car, carro. Take your car, né? Então, pegue seu carro, esteja com seu carro. Em qualquer lugar, né? Aí, o óleo, oil. Change, trocar o óleo, né? And you may regret. Aí que tem essa palavra regret. It down the road. Pode ser que esse regret vai ser um problema para muitos de nós, por ser uma palavra não tão falada aí. Né? Road, rodovia, né? Rodagem aí. Down, então cair, né? Então baixo, problema. Então cair, o que está caindo aqui? O óleo. Essas coisas que eu acredito que é assim que a gente vai pensando dessas questões. Agora vamos ver. Essa questão do óleo derramado, o parafuso caindo, o carro em any place, qualquer lugar, né? A troca do óleo, change oil, né? Então isso tem a ver com a preservação do meio ambiente, né? Está chamando a atenção da gente para a preservação do meio ambiente. Está chamando a atenção da gente para que você faça uma manutenção do motor do carro? Sim, todo mundo sabe que a troca do óleo do motor é para manutenção do motor, porque se você não troca o óleo da forma que tem que trocar, o seu motor vai fundir, né? vai estragar. Mas, não sei se isso aqui, ou melhor, para mim, não está bem alusivo a especificamente a troca do óleo do motor, como sendo um elemento, um conselho dado aqui, né, dessa troca, especificamente só da troca. Ou seria uma escolha da empresa certa para fazer esse serviço, né, da troca do óleo do motor. Seria uma consciência do produto, para você tomar consciência do óleo, essas coisas todas. Então, você tem a palavra in place e a palavra regret, né? Esse re tem a ver com refazer, né? Uma coisa que vai ser repetida e repetida. Tem a ver com conservação do carro, essa palavra aí. Agora, então, é a hora de a gente, talvez, alguém já sabe o que é o regret? Ou alguém chutaria essa questão aqui? Professor, o pior é que, assim, minha cabeça fica, tipo, a 1000 por hora, mas na questão das biológicas, sabe? Então, logo que eu vejo esse derramamento de petróleo, tipo assim, de alguma substância preta, eu já vou associar com Meio ambiente. com tudo isso, aí eu vejo, tipo assim, tipo, se eu estivesse fazendo rápido, eu olharia assim, eu falaria, meu Deus, tem alguma coisa a ver com o meio ambiente. Mas, assim, levando em consideração que tá falando, tome seu carro, não é? Tome seu carro para qualquer lugar, aí alguma coisa relacionada à mudança e o regret, às vezes, assim, a princípio eu pensaria que seria regressão para baixo de road, aí eu já lembro de Old Town Road, que é tipo, eu não sei, mas poderia ser, eu não acho que é conservação do carro, mas poderia ser porque, tipo, tá tendo um problema aí nesse carro, né, professor? Pra tá derramando aí, tá tendo algum problema. Mas escolha de empresa certa, eu acho que não. Mas poderia ser também. Não sei. Ai, professor, eu realmente não sei, me deixa muito confusa. Essa é uma questão não tão fácil. E a única questão que você precisa para matar essa charada é essa palavra. Essa palavra é a palavra-chave, né? Aí você tem que ver que isso aqui tem reminiscência de refazer, né? Tem tudo a ver com manutenção do motor, tem tudo a ver com conservação do carro e tem tudo a ver com
no caso, o contrário da preservação do meio ambiente, que é a degradação do meio ambiente. Só que nós estamos aqui num texto publicitário. O publicitário, ele quer te vender alguma coisa, ele quer te oferecer alguma coisa. E o publicitário, entre as coisas todas aqui para ser oferecida para você, que a propaganda faz, né? Ela quer te oferecer uma opção, entendeu? Então, a propaganda não vai simplesmente fazer o oferecimento de uma... Olha, faça a manutenção do seu carro. Ela não fala só isso. Ela fala isso e mais o quê? Você está entendendo a pergunta? A propaganda, ela não te fala, tipo, beba leite. Ela não só te fala para beber leite. Ela fala para você beber leite da marca fulana de tal, né? Você faça a manutenção do seu carro. Mas o que é o mais importante aí? Tá vendo? Olha. Você escolher a empresa certa. Isso eu estou pensando só aqui na palavra propaganda, na palavra publicitário, entendeu? Na própria questão do seu carro. Aqui você está tendo um carro, na verdade, com defeito, né? Então, para que você não tenha esse carro com defeito, você escolha a empresa certa para fazer a troca do seu óleo. Percebe a viagem? Mas então vamos para a palavra-chave. Essa palavra-chave aqui significa arrependimento. Entendeu? Arrependimento. Então, se você troca, levando o seu carro, olha, tomar o seu carro, levar o seu carro em qualquer lugar para trocar o óleo, você pode se arrepender. E aí seu carro vai quebrar na rodovia. Percebe? Simples e complicado ao mesmo tempo, né? Mas é essa questão de escolher a empresa certa para fazer o serviço certo do seu carro. Ok? E aí, da mesma forma, tá aqui, olha, any place, qualquer lugar, regret, arrepender-se, né? Aí você vê aqui essas questões. Então, vamos para a próxima questão, né? A terceira. E aí nós temos aqui uma questão ligada a guide. Me fala aqui alguém que já sabe o que significa esse guide aqui, ou a palavra travel. São palavras importantes para a gente saber, no sentido assim do lazer, da felicidade, da... O que é travel? Travel é problema? Não, é uma coisa melhor que isso. Graças a É Deus. viagem? Viagem. Travel, né? Viagem. E aqui no caso você tem então um guide, que é guia de viagem. O título está dizendo isso. Guia de viagem. Em que local? Um local muito interessante também aí, culturalmente, em Israel, né? Israel. Beleza, então vamos para a pergunta, né? E aí vamos ver se a gente vai observar alguns pontos aí. Mas você está vendo algumas palavras, olha, Mediterrâneo, né? Que é o mar Mediterrâneo. Você tem a palavra aqui, olha, profetas, né? Você tem, o que mais? Então, modern day, né? Dias modernos. E aí tem umas pessoas aqui que são os nômades. São esses pontos, olha. Holy Land. Land é terra, né? Então, Holy Land, terra santa. Então, aí tudo eu estou lembrando disso aqui pensando em Israel, né? Israel. Então, a Spiritual Quest, né? Questões espirituais. Enfim, alguns pontos aí, né? Feriados, né? Ou férias. Ecoturismo. Trips, que também significa viagens, né? Viagem off-road, aí vamos dizer. Enfim, você tem algumas palavras aí, olha, Bible, Bíblia. Então tá ligado tudo com Israel. Muslim, alguém sabe o que significa Muslim? Isso significa muçulmanos, tá? Então são as pessoas do Islã, né? Que praticam a religião islamismo, são os muçulmanos. E aí, lá a gente sabe que a maioria do pessoal de Israel, maioria não, na Israel nós temos uma população bem
equilibrada entre cristãos, judeus e muçulmanos, né? Com muito conflito, inclusive, e com vários problemas nessa linha. Beleza. Então, vamos para a questão. Antes de viajar, travel guide, né? Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. Então, o trecho do Guia de Viagens de Israel, então aqui ele já traduziu para você o título, né? Então, o título é Guia de Viagem de Israel, Israel Travel Guide. Aí, o que ele está fazendo aqui para a gente? Letra A. Ele descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Então, esses pontos todos foram ditos aqui, né? Que a gente foi pensando, visitando, observando aqui, né? Então, olha aqui, ó. Has long attracted visitors. Então, ou seja, tem atraído, né? Tem a long time ago, né? Tem há muito tempo atraído visitantes. Então, esse trecho é para descrever a história de Israel, para que os turistas valorizem os costumes de Israel. Então, vamos vendo se é isso que ele está querendo perguntar para a gente aqui, ou mostrar para a gente aqui. Então, informa quais são os hábitos religiosos lá de Israel, para que os turistas entendam as diferenças culturais. Será que isso aqui... Então, veja, esses pontos aqui eu já estou meio que tentando eliminar logo na minha cabeça. Por quê? Porque isso aqui está muito mais ligado com uma aula de sociologia, por exemplo, né? Eu vou dar uma aula de sociologia para você entender, né, os costumes milenares de Israel. Vou dar uma aula de ensino religioso, ou de sociologia também, ou de filosofia, para que você saiba os hábitos de lá e tudo mais. O guia turístico, né? O guia turístico lá de Israel vai trazer esses pontos para você, né? Então, ou seja, não é bem por aqui que o guia turístico ele quer mostrar. O que o guia turístico quer mostrar? Vamos já adiantar essa questão, né? Vamos fazer um guia turístico de Porá. O que a gente colocaria nesse guia turístico de Porá, gente? Para as pessoas que não conhecem Porá chegar aqui para visitar. O que a gente colocaria lá? Pessoal? O lago? Colocaria o lago. Para quê? Para as pessoas respeitarem o lago, o meio ambiente que tem um lago dentro da cidade? Não há muito assim o que ver aqui, né? Entendeu? Não, só quero assim, fiz essa pergunta só comparando, né? Nesse Morro do ponto. Macaco Então, também. oi? O Morro do Macaco também. Pois é, mas para que você indicaria no guia de viagem de Porá o Morro do Macaco? Com qual finalidade? Com qual intuito? Para as pessoas visitarem. Então, aí que está a questão, né? Então, veja que só esses dois pontos, o lago, o Morro do Macaco, são esses dois pontos que estão mais evidentes aqui para a gente, né? Não é para que para os turistas valorizarem os costumes, não é para que eles respeitem o que está lá, é para que eles visitem esses lugares, né? Então você fala, aqui tem Morro do Macaco, entendeu? Para que vocês possam ver esse Morro do Macaco, que vocês possam subir lá, para que vocês possam fazer trilha, para que vá no lago para passear, para fazer caminhada lá no lago, né? Esses pontos todos. Então é justamente, olha aqui, ó, letra E, tá vendo? O guia turístico apresenta aspectos gerais da cultura do país, para quê? Para continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, olha lá, aqui é a Terra Santa, aqui está perto do Mediterrâneo, aqui teve profetas, entendeu? Aqui você pode fazer também ecoturismo, entendeu? Então está elencando uma série de elementos aqui dentro, né, para que as pessoas ainda queiram ir lá em Israel, certo? Então, olha aqui. Agora tem a questão dos distratores, né, sempre. Olha essa letra C. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem suas viagens. Agora que está a questão. Essa aqui é o distrator mais complicado para mim dessa questão. Porque o guia turístico ele pode fazer isso, mas ele não está fazendo isso aqui. Como é que ele faria isso aqui? Divulgar os pontos turísticos. Quando ele falaria, sabe? Quando ele falar, ó, tem o hotel fulano de tal na rua tal. Tem o restaurante fulano de tal
no bairro tal, entendeu? Então, divulgar os principais pontos turísticos seria muito mais pontual, muito mais direcionado, muito mais localizado, ok? Coisa que aqui não está sendo feita. Aqui está mostrando, tem muçulmanos, tem população aqui, ó, população muçulmana, né? Tem políticas aí que garantem a existência do Estado de Israel. Então, são coisas pontuais. Existem praias para o feriado, existe o ecoturismo e essas coisas todas. Entendeu? Esse que eu acho que eu queria ajudar vocês a pensarem nesse ponto de vista aí, né? Ou esse ponto aqui, olha, recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Então tá aqui, ó, tem esse ponto aqui, ó, políticas são hard, são pesadas, né? No que diz respeito ali às questões próprias de Israel. Mas ele falou de um monte de outras coisas mais aqui, além disso, né, no texto. E o guia não foi feito só para fazer isso aqui, mas sim para apresentar aspectos gerais da cultura do país. Ok, pessoal? É por aí, tá? Aí vocês me interrompem se achar que deve. Então, mais uma questão já foi, né? Que está aí para você verificar depois. E aqui, uma questão sobre uma artista que eu sou fascinado por ela, Frida Kahlo, né? E também, vamos lá, né? No que está dito aqui desse texto dela. E, na verdade, olha só, nós vamos ver, a autora é essa aqui, ó, Hustler, né? Que escreveu esse texto. A autora desse comentário sobre o filme Frida, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme, eu ainda não tive. Mostra-se impressionada com o fato de a pintora. Ela está impressionada com alguma coisa. Então, aqui, vamos lá no texto tentar achar a palavra impressionada, né? O que está demonstrando essa condição de estar impressionada. E você já viu que na segunda linha, olha, tá vendo? Ó? Impression. Impressio. Tá vendo? Muito, muito cognato aqui, ó. Já tá em cima, ó. Frida. Frida. Filme. Filme. Tá vendo? Então, ou seja, na primeira linha aqui do texto, você já tem uma, duas, três palavras, né? Que está sendo questionado aqui para você e que você pode, então, já verificar aqui, né? Então, você tem aqui, olha, one of things that made an incredible impression on me, né? Em mim, in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Agora você tem aqui essa palavra unique beauty. O que mais deixou a menina impressionada? É a Frida, né? O conforto da Frida e a celebração dela, her, da propriedade dela, on, né? Do que é dela, a sua unique beauty. Quem sabe o que é beauty aí para ajudar a gente aqui? Beleza? Beleza. Unique. Então é cognato, única. Beleza única. E a Frida tem a sua beleza única, né? Tem até uma questão aqui no texto também, olha aqui, ó. She was magnetic and beautiful in her own right. Ela tem um magnetismo, né? Tem seu magnetismo aí da sua beleza, que é próprio dela mesmo, né? É a partir dela. Enfim. Então, aqui agora, a gente precisa de achar essa alternativa, uma alternativa que está aqui dentro, né? Para ver o que é o que tem a ver com o que está posto aqui, que é o que deixa essa autora impressionada, né? É a aparência exótica da Frida? Não é a palavra exótica, que eu tenho única beleza, ou beleza única, como vocês disseram aí. A Frida quer vender bem a imagem dela própria? Não, se ela tem uma beleza própria e ela é orgulhosa disso, ela não está muito preocupada com sair oferecendo essa questão aí, né? Ela está preocupada com o poder de sedução?
né? Ter um grande poder de sedução. Ou, olha aqui a palavra beleza singular. Unique beauty. Beleza única. Beleza singular. Concorda? Então, ela assume a sua beleza que é própria dela e fica bem com isso. Agora, recriar-se por meio da pintura é um distrator, porque se você for olhar no texto aqui, ó, she painted, ela pinta, né? Ela é uma artista plástica, né? Ela pintou por anos. Não para ser uma questão comercial de sucesso ou para ser descoberta, mas para expressar a sua própria para expressar a sua própria dor interior, sabe? A sua inner pain, a sua pain é dor, para expressar a sua dor. Então aqui está a questão, olha, o distrator, né? A questão do distrator que me preocupa muito mais do que a evidência da alternativa certa. Isso aqui pode conduzir você ao erro, né? Ela pintou a questão da sua dor interior. Ela quis expressar isso nas suas obras. Mas então, ela está se recriando nisso? Não, ela só quis expressar. Olha, expressar aquilo que ela tem. Entendeu? E aí, é essa situação aqui que está no texto e posto lá. Certo, senhores? Então, a última questão vocês depois vão ter que ver por conta própria. Né? Tem aqui a última questão, já está aqui o gabaritado aqui para vocês verem, né? Tem tarefinha lá no blog, só uma tarefinha de tradução mesmo, né? Então não é tão complicado assim, só associar o certo lá, a tradução das frases, e a gente então para por aqui no tempo certo, ok? Ok. Então, bom dia a todos, visite o blog, faça as tarefas, qualquer coisa, entre em contato. Então, good morning. See you next weekend. Next week. Vejo você na próxima semana. Até mais, professor. Yamatashita, né? Oi? Yamatashita, né? Professor. É japonês, professor. Japonês eu sou um pouco... É mais a minha praia do que inglês. Tchau, professor. Tchau.